Olá, tudo bem? Eu sou o Walter, você está no canal Walter do Brasil. Prazer imenso reencontrá-lo por aqui. O tema de hoje é um tema de um assunto que não é normal. Volta e meia, pessoas são surpreendidas trabalhando em residências ou em pseudas fábricas em São Paulo, como algum tempo desses, um grupo de bolivianos trabalhavam numa oficina de costura, horas e horas, muitas horas, alimentação insuficiente, sem descanso, salário baixíssimo, praticamente não existia. O salário era muito baixo, o salário, né? Pessoas que são exploradas, outras vezes, aquela moça que quando tinha 20 anos foi trabalhar na residência de pessoas muito ricas e o tempo todo ouviu daquela família: você é como se fosse da família, ai, nós amamos você. Só que a exploraram durante 10, 20, 30, às vezes a vida inteira ela foi explorada por aquela família, porque o salário não condizia, não tinha férias, era acordada às 2 da manhã para fazer um salgadinho, uma comida para o pessoal que chegou da rua. Enfim, isso chama-se exploração. Exploração de um ser humano pelo outro ser humano. Portanto, eu fico muito bravo, eu fico muito chateado quando eu vejo, quando eu leio, quando eu ouço, principalmente na televisão e saindo da boca de alguns delegados e autoridades policiais, olha, a mulher foi encontrada trabalhando, vivendo em condições análogas à escravidão. Isso não existe. Nada é comparável à escravidão. Da mesma forma, como nada é comparável ao nazismo que Hitler tentou fazer com um povo, exterminar um povo, nada é comparável. Nada, não dá para se comparar. Como não dá para se comparar nenhum fato à escravidão. A escravidão foi uma tragédia tão grande que ocorreu durante vários séculos, aqui mais de 3 séculos no Brasil, que até hoje os negros, eles sofrem, a sociedade como um todo sofre as consequências. Então é incomparável, incomparável. Eles dizem, é uma situação análoga à escravidão. A palavra análoga, o sinônimo, é parecido, quer dizer semelhante, e nada é semelhante. Nada é semelhante. Impossível nós compararmos escravidão com essa exploração que acontece nos dias de hoje de seres humanos, correto? Por quê? Porque os negros, no período da escravidão, eles eram caçados como animais lá na África. Os que não eram caçados como animais, eles se tornavam prisioneiros de tribos que entravam em guerra. E eles, como prisioneiros, eram vendidos aos traficantes. Eles eram entregues, vendidos aos traficantes. Chegando aqui no Brasil, quando eles eram vendidos, eles eram marcados, como o gado é marcado com ferro quente. Põe o ferro lá onde tem o símbolo da fazenda, do fazendeiro, do senhor lá, e ele vai lá e ele era marcado como é marcado o gado. Vejam bem, por que não dá para comparar essas pessoas que são exploradas hoje com a escravidão que ocorreu em nosso país. Essas pessoas eram transportadas nos chamados da África para o Brasil, nos chamados navios negreiros, que também eram chamados de navios tumbeiros, porque era uma tumba, era uma sepultura. A quantidade de negros, de pessoas que morriam nesses navios, e morriam pelas faltas de totalmente condições insalubres com que elas eram trazidas para cá, não é verdade? Os escravos, aqui chegando no Brasil, eles eram vendidos em praças públicas, eram expostos. Algumas ocasiões eles ficavam totalmente sem roupas e os seus compradores, examinavam seu corpo, mandavam mostrar os dentes, porque o colonizador achava que quando o escravo tinha dentes bons, ele tinha boa saúde, o que não é mentira, é verdade. E escravo sem dente, faltando dente,
provavelmente se envolveu em briga, era um escravo, era uma pessoa encrenqueira, né? Então esse aí era descartado, né? Os escravos, né, os negros, eles vieram, como já disse, substituir os indígenas na produção açucareira, né, na produção da cana-de-açúcar, posteriormente do açúcar, que era um produto de altíssimo valor na Europa, né, mais tarde na mineração e também nos serviços domésticos. O tráfico negreiro, ele era legitimado. O governo aceitava. Ao contrário, hoje, se uma pessoa que vive em condições de exploração por outra pessoa e faz uma denúncia, ou um vizinho toma conhecimento, chama um policial, imediatamente aquilo vira um processo, aquilo vai para frente, imediatamente o policial vai lá e retira aquela pessoa, porque ele, o policial de hoje, as autoridades de hoje, elas não legitimam, elas não têm autoridade para aceitar uma situação dessa. Elas acabam com a situação. Naquele tempo, não. Se o negro estava sofrendo dentro da sua fazenda e saía correndo para pedir ajuda para alguém, ele apanhava da pessoa que ele ia pedir ajuda na fazenda seguinte, ou passando um soldado da guarda, ou coisa parecida, ele ia apanhar. Porque ele era uma mercadoria, ele era um negócio, ele não era um ser humano. Tá? Portanto, não tem como comparar. Não é analogia coisíssima nenhuma. Analogia é aquilo parecido. Não é. Tá? O tráfico era algo muito lucrativo. Porque o traficante pagava impostos à coroa portuguesa, pagava impostos ao governo português. Né? É interessante também que aqui no Brasil devem ter sido escravizados mais de 5 milhões de pessoas. Mais de 5 milhões de pessoas devem ter sido escravizados aqui no Brasil. Né? No trabalho diário, todo mundo conhece os escravos, essas pessoas que vinham para cá, né? E depois seus filhos, porque o filho de um escravo que nascia na fazenda lá do senhor de engenho, por exemplo, ele já nascia escravo, o que era altamente lucrativo para aquele senhor que não ia precisar comprar um negro. Ele já tinha um negro de graça, era uma propriedade dele, nasceu na propriedade dele e de um produto que era dele, aquele negro era dele, é dele, propriedade dele. Né? No trabalho diário, eles sofriam muitos castigos, né? Eram chicoteados, eram açoitados, e isso publicamente. E alguns desses senhores eram tão cruéis que conforme o chicote batia em suas carnes, geralmente eles apanhavam desnudos, ficavam aqueles vergões, saía sangue, eles colocavam sal para ele sentir muita dor. E essas dores eram terríveis. Eram dores terríveis. Também eram amarrados em postes, em troncos, pendurados pelos pulsos, né? Ficavam ali vários dias, sem beber, sem comer, né? Ficavam ali, às vezes alguns morriam antes mesmo de receberem o castigo. Crianças e jovens também eram castigadas, também eram punidas. Então, não tem, repito e vou repetir até o fim da minha vida, não é analogia coisíssima nenhuma. Parem com isso. Parem de falar essa bobagem. Eu vejo jornalistas com muita reputação, jornalistas que eu admiro, de repente eles soltam isso. Não dá para comparar, nem para comparar com essa escravidão no Brasil, nem com aquela escravidão que houve lá no Império Egípcio, no Império Romano, lá no período antigo da história, e até milhares de anos distantes de todos nós, né? O feitor era a pessoa que castigava, né? E castigava muitas vezes o negro, o escravo que estava trabalhando, e ele achava que ele estava fazendo o corpo mole, ia lá e metia o chicote. Tá? O tratamento era desumano, a alimentação deles, né, era insuficiente, alguns faziam até escondido às vezes, uma lavoura aos domingos,
para terem o que comer, tá? Portanto, não existe analogia. Parem de falar bobagem, meus jornalistas, autoridades, vejo delegados aí fantásticos e ficam repetindo, porque um dia em alguma universidade, em algum desses grupos, sabe, que eu não vou entrar nessa discussão, eles criam esse tipo de discurso e as pessoas ficam repetindo. Escravidão foi escravidão, como o nazismo foi o nazismo, incomparável com qualquer outra situação, incomparável. Tá? Vamos trabalhar para que essa situação, esse tipo de discurso acabe. Porque isso diminui o que foi a escravidão. Escravidão no Brasil que repercute até hoje de maneira, não é velada não, de maneira escancarada. Escancarada. Está diante de nós as consequências da escravidão. Está diante do nariz de cada um de nós. Portanto, esse é o meu recado. Isso não é normal. Isso não pode acontecer. O vídeo ficou um pouquinho longo porque eu quis entrar em alguns detalhes e faltam muitos outros. Eu poderia fazer outros vídeos até de horas falando sobre esse assunto. Pensem bem e rejeitem. Rejeitem toda vez que vocês ouvirem fulano foi encontrado trabalhando em condições análogas. É mentira. Ou a pessoa é ignorante, ou há uma maldade aí. Faça seu comentário. Se você concorda comigo, deixe seu comentário. Mas se você discorda, deixe seu comentário. É importante eu saber o que você pensa disso que eu falo aqui. Muito obrigado. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Quanto mais pessoas inscritas no canal, mais longe o vídeo vai. Quanto mais pessoas deem o like, é só apertar ali a mão, gosto, põe o dedinho ali em gosto. Nossa, mais longe vai a maior divulgação do vídeo. Obrigado pela atenção e até muito breve. Até lá. Cuidado, sim, esquecendo. Cuidado por aí.